Gente, a pessoa que eu vou entrevistar hoje aqui no 5P1C é de uma generosidade incrível. Vocês vão adorar conhecer essa mulher que é facilitadora de sonhos, consultora de viagens e idealizadora da Family Trips. Tive o prazer de conhecer a Lara no programa da OWI e ela se destacou imensamente por ser uma grande conhecedora na área de empreendedorismo e ela veio aqui nos ajudar um pouquinho. Então, Lara Chateaubriand, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Solimar, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Gente, que alegria! Como eu falei, gente, essa pessoa generosa que conhece várias coisas de empreendedorismo. Então, conseguir a Lara aqui é um achado. E, aliás, conhecer você, né, Lara, lá na Aue, que a gente participou desse programa juntos, foi incrível, porque não é que eu estou diante dela, vocês sabem disso, gente, que eu tenho que falar, eu falo, mas a Lara é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar as outras pessoas. Eu fiquei muito feliz. E aí, a gente vai começar, Lara, querendo saber sobre como que surgiu a ideia, como é que surgiu a empresa, né, a sua agência Family Trips. Conta pra gente. Então, Solimar, a Family Trips, ela nasceu justamente a partir do momento que comecei a frequentar encontros de mulheres empreendedoras. Ela nasceu a partir da observação dessas mulheres e da observação da minha história de vida. Né? Eu trabalho há muito tempo, sou empreendedora já há muitos anos, e assim, como a maioria das mulheres empreendedoras, eu trabalho, e quase todas assim, tem mil coisas para fazer ao mesmo tempo. A gente é empreendedora, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente é o financeiro, a gente é o comercial, a gente é tudo ao mesmo tempo, né? Principalmente as microempreendedoras. E o que acontece? Quando a gente é tudo ao mesmo tempo, tem que fazer a nossa empresa girar, a nossa empresa rodar, a gente acaba que alguma coisa fica meio capenga, né? E, em geral, o que fica meio capenga é a nossa história familiar. O nosso convívio familiar, porque eu, por exemplo, vejo por mim, eu trabalho o tempo todo, né? E aí eu converso com outros empreendedores que também trabalham o tempo todo. E aí a gente acaba não conseguindo dedicar um pouco de tempo maior para nossa família. E aí você começa a conversar com a pessoa e pergunta, mas você trabalha por quê? Né? Qual o teu objetivo? Por que você trabalha tanto? E a pessoa te responde geralmente, eu trabalho muito para dar o melhor para minha família, né? Para dar o melhor para os meus filhos. Aí eu comecei a observar, tá, tem alguma coisa errada aí, né? Porque eu entendo que todo mundo precisa trabalhar, precisa se dedicar, principalmente quem tem negócio, né? Mas se você se dedica tanto para dar o melhor para sua família, mas o que é o melhor? O melhor é uma viagem, o melhor é ter estudar um colégio bom, um clube? Isso tudo é muito bom. Mas pensa bem, o melhor não é você? O que a tua família mais precisa? É de você, né? Então, isso virou uma chave para mim, né? Eu comecei a observar isso em mim e comecei a observar isso em outras mulheres, era uma dor de outras mulheres, né? E, por outro lado, eu também não posso falar para uma empreendedora, olha, você trabalha, empreendedor não rola, né? Você trabalha de 8 da manhã, 5 da tarde, fecha as portas e agora fica só em casa cuidando da sua família. Não rola isso para um microempreendedor, né? Então, eu quero tentar colaborar com ela para ter essa reconexão familiar de alguma forma. E uma viagem é um momento perfeito para isso, né? Porque sabe aqueles momentos de lazer, aqueles momentos lúdicos que você guarda na memória, você lembra, você, nossa, eu viajava com meu pai para aquele lugar, eu sempre fazia isso, ou ia para aquela piscina, ou ia para casa de não sei quem, né? Isso fica guardado na tua memória afetiva para a vida inteira, né? Então, uma viagem, ela promove todo esse processo de reconexão. Então, foi daí que nasceu a ideia da Family Trips. E o meu lema é: viajar reconecta. Ai, que lindo! Que coisa boa! Deu vontade de viajar, gente. Se você está assistindo durante a pandemia, certamente você está assim, eu quero viajar. E, gente, vocês viram como é que a Lara foi falando, gente? Se você que está assistindo é empreendedora, comenta aqui, hashtag empreendedora Bombril. Porque foi isso que ela falou, a gente está em todas as frentes, dando conta de tanta coisa, e você falou muito importante, sem querer, a gente pode esquecer de conectar, né? Então, que bom que é necessário essa viagem aí para reconectar. E você Eu, comentou que eu vocês. digo.
Desculpa, eu digo que todo mundo pode viajar, sabe, Sulimar? Às vezes a pessoa acha assim, cara, eu não posso sair da minha empresa, eu não posso deixar a empresa, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não posso por isso, aquilo outro. É, eu penso assim, que, primeiro, todo mundo tem possibilidade. Pode ser uma viagem aqui do lado, pode ser uma viagem mais longa, mas todo mundo tem possibilidade. E mais do que isso, você, empreendedora, você merece isso. A sua família merece isso. E hoje em dia, até por conta da pandemia, a gente viu que é possível, sim, trabalhar e não estar fisicamente no lugar. Então, assim, você pode fazer uma viagem, porque às vezes os empreendedores ficam preocupados de ficar longe, né? Então, você pode viajar e ter um controle da sua empresa, mesmo você estando fora do seu ambiente. E mais do que isso, sabe, o Sulimar, a partir do momento que eu comecei com o projeto da Family Trips, eu vi que ele se estende muito mais do que a minha ideia inicial. A minha ideia inicial era essa, da reconexão das famílias, né? Mas depois eu comecei a observar que eu consigo, através desse projeto da Family Trips, ajudar no empreendedorismo feminino. Né? Por que eu consigo ajudar o crescimento do empreendedorismo feminino? Porque as mulheres se sentem culpadas, né? Principalmente quem é mãe. Ela, de certa forma, mesmo quem está trabalhando muito, que sabe que precisa trabalhar muito, sabe que precisa fazer isso e sente uma certa culpa por estar negligenciando um pouco alguma coisa em casa. E aí, quando eu consigo restabelecer essa reconexão, a mulher ela sai do ambiente de trabalho dela normal, ela vai para um outro ambiente mais lúdico. Primeiro que as relações neurais elas mudam, né? Então, um problema que ela está tendo, ela está enfrentando, às vezes ela está lá na piscina do hotel, relaxando, vem aquele pum, eureka, né? Porque ela saiu daquele ambiente. Então, aí eu já consigo ajudar a empreendedora. Depois eu consigo ajudar a empreendedora porque ela volta para casa mais feliz. E existem estudos que já comprovam que pessoas mais felizes são mais produtivas, né? E em terceiro lugar, já metade, existe um estudo do Sebrae que já diz que quase metade dos empreendedores brasileiros já são mulheres. Né? O ano passado, quando foi feito esse estudo, estava meio a meio, né? Quase meio a meio, né? Esse ano, quando fizerem novamente, eu acho que já vai passar, porque com a pandemia, muitos empreendedores nasceram até por necessidade, né? E a maioria dos pequenos empreendedores são mulheres. Então, assim, você entende como aumentou muito a dimensão do trabalho que eu quero desenvolver, que eu estou desenvolvendo, né? Ele não é só uma viagem, né? Eu não estou desenvolvendo só vai lá e viaja e volta para casa e acabou. Não, não é isso. É isso com um monte de coisa agregada. Uau! Pessoal, você que está assistindo, que quer empreender, olha quanta coisa, assim, numa resposta a gente consegue ver a mentalidade do empreendedor, que é focar no que você faz e fazer bem, mas ter uma visão macro do impacto do seu negócio na vida das pessoas, porque no final a gente busca servir pessoas, seja qual for o seu negócio, a gente fala de pessoas para pessoas. Ah, eu vendo para empresa, mas é uma pessoa que compra. E aí a Lara está trazendo a visão que ela tem abrangente do negócio dela, como ela falou que não é só uma viagem. Aliás, gente, aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos da Lara. Já anota aí, porque no momento que você está assistindo, a gente espera que em breve, quando abrirem as porteiras de viagem, as agências vão falar a chuva de bênção que está represada ali, porque a gente sabe, né, que foi um setor, que eu vou até perguntar daqui a pouquinho, que mais sofreu com a questão da pandemia. Mas você falou que você já tinha empreendido, que você, como empreendedora, começou a perceber que tinha isso. Você trabalhava muito, mas caramba, não estou dando de mim para minha família. Conta para mim, então, se você puder resumir, que desafios você já enfrentou nesse mundo do empreendedorismo? Então, Solimar, eu já trabalho empreendendo há mais de 23 anos, né? Mas eu acho que desde antes eu já empreendia, não formalmente, né? Eu acho que eu sempre empreendi. E eu tenho, além da Family Trees, eu acho que na minha resposta anterior deu para entender que além da Family Trees eu tenho outra empresa, né? E é uma outra empresa de turismo com um foco completamente diferente da Family Trees.
né? Então, o que eu posso dizer, o que eu já passei nesse tempo, nesses 22, 23 anos, eu já passei por muitas coisas, né? Muitas coisas dentro da área do turismo, né? Muitas coisas dentro que a macroeconomia afeta as empresas, afeta o turismo, né? Então, o que eu posso dizer é que é importante a gente estudar, né? É importante a gente aprender, porque quando a gente trabalha, ninguém nasce empreendedor, quer dizer, até nasce, mas a gente precisa aprimorar, né? Eu acho que empreendedorismo é até um soft skill. Você já tem pessoas que têm essa habilidade, né? Tem pessoas que não têm, mas podem aprender essa habilidade, tá? Podem trabalhar essa habilidade. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que todo mundo que empreende precisa estudar para poder empreender. Né? E o que não acontece, por isso que existem tantas microempresas que falem nos primeiros 2 anos de funcionamento. Eu acho que deveria ser obrigatório você fazer curso de empreendedorismo, né? Eu passei por algumas situações porque eu não tinha essa visão empreendedora, essa visão gestora, né? Agora já tenho, já passou algum tempo, já fiz alguns cursos, né? Agora eu já tenho um pouco dessa visão, né? Então, assim, é importante, sim, você ter uma ideia macro do seu negócio e macro dos negócios, do mundo dos negócios, né? O empreendedor ele tem que entender, por mais que ele tenha sócios, que ele tenha colaboradores, ele tem que entender um pouco de marketing, ele tem que entender um pouco de finanças, ele tem que entender um pouco de logística, ele tem que entender os processos internos dentro da empresa dele. Então, ele tem que conhecer um monte de coisa, né? E isso a gente não aprende na faculdade, né? Assim, se eu tivesse, por exemplo, minha faculdade, minha formação é jornalismo, né? Eu aprendi sobre comunicação, mas não aprendi como gerir uma empresa de comunicação, né? Um médico ele vai aprender sobre medicina, mas ele não vai aprender como gerir um hospital ou uma clínica. Um veterinário é a mesma coisa, um engenheiro. Então, o que eu posso dizer é que quem vai empreender, que é importante fazer um curso de empreendedorismo, um ou vários, né? Uau, Não sei se eu te hashtag fica a respondi. dica. Muito bem. E você falando aí, né, do desafio, da aprendizagem, eu acho que acho não, né? A pandemia 2020, principalmente, pegou todo mundo de surpresa. O fecha as portas por 15 dias, que se transformou aí em mais de um ano. E eu costumo falar para meus clientes que 2020 foi surpresa, 2021 é de planejamento. Não tem mais como falar, ai, que surpresa, estou na pandemia. Então tem algumas coisas que a gente precisa planejar. Mas eu queria saber como que a sua empresa, ou as suas empresas, né, buscaram assim, como que você, Lara, buscou inovar, mudar para passar por essa fase de turbulência com criatividade e, na medida do possível, né, que a gente sabe que às vezes não dá, mas com faturamento, se não para agora, pelo menos nesse planejamento. Como é que você ajustou as coisas por aí? Então, Solimar, eu optei justamente para ficar nessa fase de planejamento. Desde o início da pandemia, primeiro que ficou tudo fechado mesmo, nada funcionava, né? A minha outra empresa é uma empresa que faz receptivo no Rio, recebe pessoas dentro do Rio de Janeiro, né? E também trabalha com corporativo, então nada rodava, nada funcionava, o lazer também não funcionava, né? Então a gente fica pensando o que eu posso fazer, né? Como eu vou fazer? E aí, sabe aquilo que a gente já trabalhava tudo no automático, assim, vamos montar aqui, vamos fazer ali, vamos fazer aqui, mas não tinha um planejamento, né? Porque tanta coisa para fazer, o empreendedor se vira nos 30, né? Então, tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo para planejar, para organizar determinadas questões dentro da nossa empresa. Eu optei, nesse momento, por trabalhar esse planejamento estratégico das duas empresas, né? Organizar todos os processos da empresa, rever os meus fornecedores, revisitar as minhas redes sociais, analisar a minha persona, com quem eu quero falar, né? Organizar a minha comunicação com essa persona, organizar a parte das finanças, organizar todos os processos. Então, resolvi fazer alguns cursos também de empreendedorismo, mesmo que eu já tenha bons conhecimentos, sempre é bom falar com outras pessoas, ouvir outras opiniões, passar por outras capacitações, as coisas mudam, né? Então, o empreendedor ele tem que estar sempre estudando, não pensa assim, acabou, né? Eu acho que, na verdade, todo o
profissional ele tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre estudando, né? Então, por mais que eu já tenha feito 1, 2, 3 cursos de empreendedorismo, eu sempre tento fazer outras coisas, ouvir outras opiniões, né? Então, nesse momento, as minhas empresas estão praticamente sem faturamento, eu estou atendendo um ou outro caso assim, de uma viagem, às vezes assim, algum trabalho, ou porque vai na casa de um parente, mas assim, eu não acredito, Lara, assim, não acredito em viagens de lazer nesse momento. Eu acho que o risco ainda é muito grande. Assim, eu praticamente não saio de casa, então eu não vou mandar o meu passageiro sair, né? Tem outras empresas, tem outras agências que sim, que estão vendendo durante a pandemia. Eu não posso dizer que está todo mundo parado. Tem empresas que estão vendendo viagens durante a pandemia. Mas aí são empresas que têm uma outra estrutura diferente da minha e que estão correndo um certo risco em fazer isso, porque no turismo, em quase todo empreendedorismo a gente tem muitos riscos, né? Mas no turismo a gente tem um risco muito alto. Né? Ele é realmente um risco elevado porque nós somos solidários em todas as questões, na verdade. Né? Então, eu optei por não estar vendendo viagens a lazer nesse momento. Foi uma opção minha. Tem algumas empresas que continuam vendendo, tem empresas que estão vendendo para o ano que vem. Eu acho que ainda não é o momento de vender para o ano que vem, porque o ano passado acharam que era o momento de vender para esse ano, e esse ano não rolou. Né? Então, assim, a gente faz retrabalho, sabe? E mexe muito com o emocional das pessoas, com a ansiedade das pessoas. Então, quando alguém me pergunta, chega em mim, eu falo: espera, guarda, pega o seu dinheiro, guarda numa poupança, num investimento, né? E assim que as coisas melhorarem, a gente pensa na sua viagem. Até porque, Solimar, às vezes uma coisa está aberta hoje e amanhã não está mais. Né? E a pessoa tem uma frustração, né? Às vezes a pessoa guardou, fez um investimento, né? Que quer conhecer determinado lugar e chega lá, acabou de fechar, né? Então, eu acho que o ideal seria a gente aguardar realmente esse processo de vacinação, ele realmente fluir, né? E tudo abrir novamente para a gente ter um normal menos, menos complicado e a gente possa passear. Eu sei que a gente ainda vai sair passeando todo mundo de máscara durante muito tempo, isso veio para ficar durante algum tempo, mas que a gente esteja de máscara, mas que a gente esteja seguro e podendo usufruir dos lugares, né? Porque não adianta ir lá no lugar e está tudo fechado. É isso. Verdade. E uma das tendências, né, que tem se falado, eu não sou da área de turismo, posso estar falando besteira aqui, pode me corrigir, mas que eu andei lendo que uma das tendências do turismo é essa reconexão que você propõe com a Family Trips, que são passeios para a natureza, para lugares mais abertos, para que você possa recarregar as energias, mais do que apenas bater ponto em pontos turísticos cheios, badalados, que você não consegue nenhuma foto Certíssimo. devido a tudo isso que a gente está vivendo, né? É exatamente isso. A tendência do turismo agora, no momento, é exatamente essa. Viagens curtas, assim, dentro do seu estado, né, para lugares mais próximos, que tenham contato com a natureza, nada de massificado, né? Essa é a tendência do turismo durante os primeiros momentos que abrir, quer dizer, já está aberto, né? A tendência é essa, lugares menores, né, com menos gente, passeios com menos gente, viagens pequenas, de curta duração, e para lugares próximos e com reconexão de natureza. Está certíssimo, essa é a tendência. Mas, Então, assim, mas tem muita gente que quer viajar para o exterior. Né? Tem muita gente que, infelizmente, assim, embora viajar para o exterior seja um must, eu digo para a tua audiência que estiver nos ouvindo agora, né? Pense que o Brasil é incrível. O Brasil é maravilhoso, sabe? Tudo que tem no exterior, praticamente tudo que tem lá, tem aqui. Né? Então, assim, eu não sei quando a gente vai poder viajar para o exterior, eu não tenho certeza se vai ser no ano que vem. Ontem saiu uma informação que só tem oito países no mundo que estão recebendo brasileiros sem nenhuma restrição. E eu não sei quanto tempo que isso vai durar. Né? Então, pense no Brasil. Pense que antes de você querer viajar para fora, de ver fora, que é muito bom, eu não estou dizendo para não ir, tá? Valorize também o seu país, né? Valorize, porque a gente tem coisas maravilhosas, a gente tem lugares maravilhosos aqui para conhecer. Conheça aqui e conheça lá. Agora, no primeiro momento, conheça aqui, porque a gente vai ter dificuldades para viajar para fora.
né? Conheça o Brasil, aproveite esse momento para conhecer o Brasil. E assim que tudo realmente estiver bem melhor, aí a gente faz o planejamento de viagem posterior. Verdade. E, de certa forma, também estamos contribuindo para fortalecer o turismo, porque como as pessoas ainda estão com medo, porque se tem restrição para o país entrar, também tem a preocupação de outras pessoas virem. E a gente precisa fortalecer, né, o turismo interno. Eu Com toda costumo certeza. brincar aqui na minha família, eu sou a pessoa que ama viajar, eu não tenho vaidade nenhuma, dá para perceber que eu gravo com o cabelo do jeito que estou e venho falar com vocês. Então, não tenho vaidade, não gasto com nada caro. E meus dois gastos maiores são livros, viagens. E eu falei com meu marido, eu estou com consumo de viagem reprimido, né? Porque a gente não está Muita gente viajando. está. Então, é importante que Muita a gente gente, está. lógico, seguindo todos os protocolos de segurança, buscando empresas sérias, né? Faz essas viagens. Então, eu brinco que qualquer viagem para o exterior da minha casa, já estou feliz, porque eu quero viajar, eu tenho vários lugares do país que já conheci e tem vários que eu quero conhecer. Então, que a gente possa, em breve, viajar com mais tranquilidade também, que até mesmo internamente ainda gera um receio, né? Onde eu vou ficar? Será que estão cuidando de tudo mesmo? Então a gente fica receoso. Pessoal, Outra certamente. tendência, desculpa, Solimar, outra tendência que aconteceu durante esse período da pandemia, algumas empresas, algumas agências começaram a trabalhar com turismo virtual, né? Tem várias empresas que fazem isso, né? Eu vejo assim, turismo virtual é uma forma até mais rica de você conhecer o lugar. Só que ele não substitui a viagem. Ele te dá aquela vontade de, cara, eu quero ir lá, né? Então tem algumas empresas que estão fazendo isso, porque assim, o guia pode contar um pouco mais da história, pode mostrar, pode colocar algumas informações extras, um PDF, um vídeo, né? Então acaba até enriquecendo aquele conhecimento, é quase como um Globo Repórter, sabe? Você faz assim aquela história do lugar, né? E a pessoa fica com aquela água na boca, ai, que vontade de ir. E depois, em algum momento, a pessoa vai poder ir. Muito bem. E pessoal, certamente você que está aqui conhece alguém que quer viajar, conhece alguém da área de turismo. Então compartilhe esse vídeo para que a gente possa, né, fortalecer quantas pessoas, micro, pequenos empreendedores da área de turismo, de repente uma forma de você dizer para essa pessoa, olha, vai dar certo, olha, pensei em você. Então compartilhe esse vídeo, dá o seu like aqui, parece uma blogueirinha pedindo, dá seu like, mas por quê? Quando você dá um like, a gente aqui eu consigo entender, puxa, esse tipo de vídeo com entrevista é uma coisa que agrada o pessoal e eu consigo convidar outras pessoas para virem. E, óbvio, se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, ative esse sininho do bem, porque ele vai te mostrar toda vez que a gente tiver outros vídeos. Esse é um quadro que acontece temporário, que é o 5P, 1C, 5 perguntas e um conselho, mas a gente tem vídeos sobre carreira, vídeos sobre empreendedorismo em geral, vendas, crescimento pessoal, profissional. Então, é um canal que eu falo que é o canal mais rico do Brasil. Não só de dinheiro, mas que também traz dinheiro, porque o canal mais rico do Brasil é a Natália Arcuri, que ela sempre fala, vai parecer que eu estou roubando a ideia dela. Estão fazendo obra aqui e o barulho deve estar vindo também do vídeo. Então, nós estamos chegando ao final com a última pergunta, ainda tem um conselho. E o bate-bate aqui, porque a vida como ela é aqui que a gente faz nossa gravação, com a obra do lado. Talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo, Lara, são pessoas que gostam de viajar e que pensam, puxa, eu acho, pelo menos antes da pandemia, elas pensavam assim, eu acho que eu posso abrir uma empresa de turismo, agora talvez elas estejam na dúvida. Então, conta pra gente o que é necessário para operar uma empresa de turismo. Então, Solimar, para operar uma empresa de turismo, você não precisa de muita coisa técnica, né? Para abrir uma agência de viagem, a profissão agente de viagem não é uma profissão regulamentada. Então, você não precisa fazer uma faculdade de turismo para abrir uma agência de viagem. Mas é recomendável que você tenha entendimento sobre esse ramo, né? Então, assim, eu recomendo que a pessoa faça ao menos um curso de agente de viagem. Tem alguns cursos no mercado para que a pessoa possa entender sobre esse mundo, né? E depois que ela fizer o curso, né, e abrir a agência dela, pode ser uma MEI, né? Muitas agências de viagem começam como MEI, né? Microempreendedor individual, né? Até para testar, para ver como funciona, e depois elas podem crescer e
virar ME, PP, né, e o mundo, né, né, podem crescer, né, porque esse ramo de viagem é um ramo que traz muita gente. A viagem é um dos maiores sonhos de consumo das pessoas, dos consumidores, né? Então, é um ramo que tende a expandir sempre, tá? Então, o que ela precisa fazer é abrir uma empresa, né? O meu conselho é que faça um curso de agente de viagem e ela vai precisar registrar essa empresa no Ministério do Turismo, fazer o cadastro, que é o registro no Ministério do Turismo. Isso para ser um agente de viagem. A outra área é o guia, né? Que são coisas diferentes, né? O guia é a pessoa que leva você para a viagem, né? Tem muitas guias que fazem aquelas famosas excursões, né? Ele também é um agente de viagem, ele também tem uma empresa regulamentada com cadastro. Só que o guia de turismo, para ser guia, você não pode pegar seus amigos, vou lá passear, levar meus amigos, cobrar um valor e levar eles para o Pão de Açúcar. Não, você não pode. Você precisa, sim, para ser guia, você precisa fazer um curso, é uma profissão regulamentada, você precisa fazer um curso de guia e tirar o cadastro de guiamento. Eu, por exemplo, não sou guia, eu sou apenas agente de viagem. O meu trabalho não é estar com as pessoas levando para ir conhecer o Pão de Açúcar, Corcovado ou o Bioparque do Rio, né? O meu trabalho é organizar essa viagem dessa pessoa para onde ela quiser. Né? O meu trabalho, assim, e aí eu vou dizer mais ainda, quem quer entrar nesse mercado, não pense que eu vou entrar porque eu gosto de viajar. Não, não é assim. Né? Eu gosto de viajar, vou abrir uma agência de viagem. Não, não é assim. Primeiro, assim, se você gosta de viajar, você deve ser, então, guia, né? Porque você vai sair e vai levar o grupo e você vai viajar. Mas mesmo quando você está guiando e está viajando, levando um grupo, se você estiver assim, guiando dentro da sua cidade, alguma cidade próxima, é você com o grupo. Se você estiver fazendo uma viagem com o grupo dentro do país ou até no exterior, a gente contrata os guias locais para contar a história daquele local. E o guia é um acompanhante. Ele viaja sim, mas ele tem todo um trabalho por trás que fica por conta do guia. Imagina você com 10 pessoas, uma se machucou, uma pegou coronavírus, outra acontecendo alguma coisa. Então, é o guia que trabalha, que organiza isso tudo, né? Que orquestra essa situação toda. Né? Então, não é assim, porque eu gosto de viajar, eu vou abrir uma agência. Mais importante que isso, quem quer abrir uma agência de viagem tem que ser uma pessoa que goste de estudar, que goste de ler, que goste de estar antenado, porque assim, hoje em dia, já foi a época que abriu uma agência de viagem, a pessoa vinha na sua agência e comprava, eu quero viajar para tal lugar, você fazia uma reserva de um hotel e de um aéreo e entregava. Não, não é mais isso. Para reservar hotel e aéreo, o cliente entra na internet e reserva. Tem vários sites para fazer isso, vários OTAs que fazem isso. O trabalho do agente de viagens hoje é um trabalho de consultoria. Eu agora estou usando a expressão de travel design, eu acho que ela dá mais ideia do que é o nosso trabalho. Eu desenho projetos de viagens para os meus clientes, inclusive para os clientes da Family Trips. Né? Quando eu falo que eu estou envolvendo a família, no caso da Family, eu começo esse processo de envolvimento da família a partir do momento da minha contratação. Então, eu sento com a empreendedora, que é a minha cliente base, né? E falo, vamos fazer o quê? Né? Então, eu vou pensar o budget dela, o que ela gosta, vamos chamar as pessoas da família dela. Ela não quer fazer a integração com a família, a conexão com a família. Eu vou começar essa conexão a partir do processo da viagem, a partir do início do processo da viagem, né? Da organização da viagem. A gente vai sentar junto, a gente vai conversar, eu vou entender os gostos, os desejos, o budget que ela tem disponível, para onde ela pode ir, para onde ela não pode ir, né? E a gente vai fazendo isso junto. É um processo de cocriação. E nesse processo de cocriação, eu envolvo a família dela. Então, ela já começa a se reconectar com a família dela ali, nesse processo, que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da complexidade da viagem dela, de qual a antecedência que ela me procura, né? Então, assim, eu digo que esse processo da conexão da família, ele é duradouro. Ele começa ali, a partir do momento que eu estou organizando a viagem, a gente está pensando na viagem, ele tem um pico, que é durante a viagem, e ele tem ainda um outro momento que é no pós-viagem, que aí eu tenho uma surpresinha para essa família, né? Que ainda prolonga esse processo aqui desse encantamento, né? Então, o que eu posso dizer para quem quer abrir um negócio nessa área, você tem que pensar nisso, você tem que pensar que você é um consultor. Hoje em dia não é um tirador de pedido.
né? O agente de viagem não é mais um tirador de pedido. O agente de viagem, eu vou ajudar aquela pessoa a comprar a melhor viagem para ela, né? Dentro do desejo dela, dentro da possibilidade dela, dentro do interesse da família dela, né? E para isso a gente precisa estudar. A gente precisa entender, até de relações humanas, até de psicologia, a gente precisa entender de geografia, a gente precisa entender de história, a gente precisa entender de costumes, a gente precisa entender de arte, a gente precisa entender de várias coisas para poder proporcionar a melhor experiência de viagem para esse cliente. Então, assim, quem quer entrar nessa área tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que estar sempre antenado, tem que procurar bons parceiros, porque a gente trabalha, é uma rede, né? Então, tem que procurar bons parceiros e tem que ficar sempre assim com o orelhinho em pé, né? Hoje em dia a gente precisa saber qual, agora nesse momento de pandemia, eu preciso saber se está aberto, se não está fechado, se a cidade está aberta, se a cidade está fechada, se o país está aberto, se o país está fechado, né? Quais são as regras? Se você tiver que cancelar, quais são as regras para o cancelamento? Então, assim, está estudando o tempo todo. Não é fácil, além daquela outra questão que eu já falei antes, da responsabilidade solidária. Então, por isso, é muito importante saber escolher os seus parceiros, porque você é responsável, tão responsável quanto eles. Entendeu? Uau! Rapadura doce, mas não é mole, não. Estão pensando o quê? Que é molezinha? Não é. Olha que interessante você saber o que é um agente de viagem, o que é um guia de viagem. É bem diferente. E tudo isso aqui. E o barulho da obra, oh, coisa boa. Então, para a gente encerrar, Lara, né? Porque eu acho que você já deu vários conselhos aí, mas como o quadro é 5 perguntas e um conselho, que conselho você dá? Um único para quem está pensando em empreender na área de turismo, além de todos esses bizus que você já contou para gente? Eu já dei vários conselhos, né, dentro da minha fala. Eu vou falar um que eu ainda não falei e que eu acho extremamente importante. Quem quer vender tudo não vende nada, né? Então, vamos nichar, meu povo. Você quer atender, quer abrir uma agência de viagem? Pensa no público que você quer atender. Eu tenho um público muito específico na Family Trips, que são mulheres empreendedoras. São essas pessoas que eu quero atender. Com uma proposta específica para essas pessoas. Eu posso atender um homem empreendedor? Posso. Né? Bater aqui, um pai de família, bater na minha casa, no meu escritório e falar, eu quero viajar, eu não vou deixar de atender ele, é óbvio que não. Mas a minha comunicação está direcionada para as mulheres empreendedoras. Eu estou fazendo um trabalho para esse nicho de mercado. Como na minha outra empresa, a Milênio Operadora, eu atendo agências de viagens que querem trazer pessoas para o Rio de Janeiro. Eu tenho um nicho também bem definido. Então, quer ser empreendedor da área de turismo, pensa num nicho de mercado para que você possa atuar. E pensa que isso, não, eu vou deixar de atender. Não, não é que você vai deixar de atender, você vai atender as pessoas certas, você vai ajudar melhor aquele teu cliente a fazer a sua melhor viagem. Porque eu não vou conhecer todos os países do mundo e eu não vou saber tudo de tudo, né? Assim, lembra que eu falei que eu estou dedicando tempo para estudar a minha persona? Né? É isso que tem que fazer. Você tem que estudar a persona e procurar um nicho para atender aquela persona que você quer trabalhar. Né? Então, fica a dica. Pessoal, pega esse vídeo, compartilha com as mulheres empreendedoras que você conhece, porque de repente, nesse momento, elas estão quase arrancando os cabelos, querendo estar junto com a sua família, e a oportunidade vai ser essa. Quero agradecer imensamente, Lara. Quanta coisa boa que eu pude aprender com você. Agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade, compartilhar tanta informação rica para o pessoal aqui do canal. Muito obrigada. Eu que super agradeço, fiquei muito feliz de ter sido convidada, de ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho mais do meu negócio, de poder abrir também a possibilidade para que outras pessoas possam sim empreender no turismo. Não pensem que o turismo vai morrer, não pensem que não, existe a empresa A, B e C na internet. Essas pessoas não concorrem comigo, meu trabalho não é esse, né? Então, você que vai entrar aqui nesse meio, o seu trabalho também não vai ser isso. Né? E se quiser conversar comigo, trocar ideia, estou sempre à disposição, pode fazer um contato comigo, a gente marca um horário. A Solimar disse que meus contatos vão estar aqui embaixo do vídeo, né? Pode conversar comigo, quero abrir. Aliás, um outro conselho para qualquer empreendedor: converse.
com outros empreendedores que já estão no mercado antes de abrir o seu empreendimento. Converse, entenda qual é o mercado, né? Entenda como você pode se encaixar no mercado. Eu acho que tem lugar para todo mundo nesse mundo, né? O mundo é enorme, ninguém é igual a ninguém, né? A minha proposta é uma, a proposta da colega aqui do lado vai ser outra, e tem lugar para todo mundo e tem cliente para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ser generoso, tem que compartilhar o conhecimento, e como eu já disse, o turismo ele é feito de parcerias, né? Então, você tem que escolher bem os seus parceiros e ser parceiro mesmo do seu parceiro. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Conversei com Lara Chateaubriand, pessoa que é chique no nome. Beijo para vocês que estão aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer.